Abri a porta, apareci. A mais bonita sorriu pra mim. Naquele instante me convenci que o bom da vida vai prosseguir. Eu sempre fui muito interessada por artesanato, arte popular, né? E eu havia ido ao Nordeste numa viagem que a gente fazia antigamente de carro, passando pelos estados, há 37 anos atrás, quando eu casei. E recentemente, diante de ouvir falar tanto dos mestres da arte popular, né, que é uma coisa muito interessante, que passa de pai para filho e as famílias inteiras ficam fazendo o mesmo trabalho, me deu essa curiosidade de fazer essa viagem novamente. E eu falei com meu marido e resolvemos que a gente sairia logo depois do Natal para fazer essa viagem. E quem me incentivou muito e que me despertou muito para isso também foi a visita que eu fiz na casa do Alexandre Mascarenhas, que é colecionador de arte popular. Porque ele havia me falado que sempre fazia viagens para ir direto aos artesãos e que ele ficava encantado com a possibilidade de estar com as pessoas, que muitas vezes até ficava na casa das pessoas. E eu falei, isso é possível? Você faz isso com frequência? Ele já fiz algumas vezes. E ele nos deu mais ou menos o caminho das pedras, tá? Então a gente começou a pesquisar, o meu marido começou a pesquisar um roteiro e nós decidimos que nós sairíamos de Belo Horizonte e iríamos até o Grande Recife. A gente não queria ir na cidade do Recife, mas eu queria ir até a Tracunhaém, onde é o mestre que faz uns leõezinhos que são característicos, né? Nuca. Ele não existe mais, mas o filho dele, Guilherme, continua produzindo os leões. E Guilherme de Nuca, que eles geralmente usam o nome, é muito interessante, usa o nome do criador, né? E depois aí já são os discípulos que, no caso, geralmente são familiares. Lá tinha trabalhando ele, que é um filho, e uma prima dele também já fazendo os leões. Mas então é isso, saímos daqui de Belo Horizonte e combinamos que iríamos andar só 500 quilômetros por dia, então fomos daqui até Teoflotone. De Teoflotone nós fomos para Jequié e de Jequié nós fomos para Salvador. Salvador é um lugar que eu já tinha ido umas 3 vezes, mas vou ser sincera que eu conhecia muito pouco da essência de Salvador, da Salvador histórica. Então eu quis fazer um circuito de museus, um circuito de igrejas e um circuito do centro cultural todo, né, como um todo, dando ênfase para fotografar as peças de madeira, né, que são realmente um caso à parte, as cômodas das sacristias, as mesas de reuniões e tudo mais com um fascínio muito grande. Tem o Museu da Música da Bahia, que é uma surpresa, porque ele é do lado do Mercado Modelo, um prédio maravilhoso, mas um museu totalmente contemporâneo, né, com multimídia e tudo que tem direito, e nós ficamos lá horas, porque é super interessante e faz com que a gente entenda um pouco sobre a música baiana e a valorize, com certeza. Abri a porta, apareci. A mais bonita sorriu pra mim. Naquele instante
Este programa é um oferecimento de Vênica Casa. Dedicamos à casa e ao morar desde 1989. Acesse o site e conheça nosso acervo. Na dúvida, chame pelo WhatsApp que te ajudamos na escolha. venica.com.br. O Museu de Arte da Bahia é um museu fantástico, também com um acervo, uma escadaria muito bonita. E lá eu vi 2 móveis com monogramas, provavelmente de alguma pessoa importante, que são xilotecas, que eu não conhecia, né? Que são coleções de madeiras. Elas são em formatos de livro e são sensacionais. Em cima do armário, que foi feito para essas 2 coleções, está escrito Preciosidades do Brasil. Um número, assim, não sei nem dimensionar a quantidade de opções de madeira, né, de tipos de madeira, de qualidades. Achei isso incrível e foi muito marcante. Na mesma rua tem um museu que é uma coleção particular também muito interessante, numa casa maravilhosa, parece que de um industrial, Museu Carlos Pinto, e o acervo foi todo colocado, deve ser uma fundação. Tem um acervo fantástico de mobiliário, tem uma coleção de pencas, assim, aquelas pencas de baianas, uma coisa surreal, uma coleção de joias. E assim, eu fotografei muito mobiliário, porque eu estava muito ligada no mobiliário, muito ligada nas madeiras. Além disso, você tem o Museu de Arte Moderna, que é o Solar do União, que é à beira-mar, que é maravilhoso, que tem a famosa escada com desenho da Lina Bobardi. É um lugar imperdível, vale super a pena. Tem o vento do mar, é muito gostoso. Visitamos também a casa, que é fundação, a Casa do Rio Vermelho, do Jorge Amado e da Zélia Gattai, que é uma graça a casa, muito interessante. A biblioteca dele também é bonita. E assim, além disso, também estava esquecendo do Museu da Misericórdia, que também tem peças interessantíssimas, um oratório que eu fiquei muito encantada. E fora disso, as igrejas, né? As igrejas mais importantes, as igrejas que estavam abertas. Então, assim, foi muito rica a minha estada em Salvador. Foi muito rica. E também curiosidades, né? Saber onde que é a casa de artista, onde que é a casa da Regina Casé, que é uma casa que já saiu em várias revistas. Fomos em lojas, né? Várias lojas nesses circuitos turísticos muito interessantes, com as coisas típicas da cidade. Olha, eu fiquei totalmente encantada por Salvador, sem falar da comida, né? Comida maravilhosa, comemos em lugares muito bons e agradáveis. Então, Salvador foi o primeiro lugar do nosso itinerário, foi muito gratificante. Quero voltar várias vezes, porque eu sei que ficou muita coisa para trás. Não posso deixar de chamar a atenção de um restaurante maravilhoso em Salvador, que é o Pasta em Casa, de uma amiga super querida, que é a Valesca, que nos recebeu muito bem. Sem falar que tem uma lojinha linda, com coisas interessantíssimas, que é um garimpo que ela faz. Tem coisas mineiras e tem coisas do Brasil inteiro. E usufruir do bom, do mel e do melhor seja comum pra qualquer um, seja quem for, abrir a porta, Apareci. Isso é a vida, é a vida sim. Nós saímos de Salvador e fomos para Caruaru, que o nosso objetivo era um circuito de artesanato, e então fomos para Caruaru e foi muito interessante, porque nós chegamos lá no domingo, e lá tem uma feira enorme, né, mas ela no domingo não funciona. Então a gente foi direto para o Alto do Moura, onde é o lugar do mestre Vitalino, e tem lá a casa dele, muito interessante, e no entorno são só pessoas produzindo cerâmica, né? A escola, o mestre
e deixou lá os vários discípulos. Então são lojas de cerâmica uma do lado da outra, mas o ponto alto foi que nós nos assentamos num restaurante do lado praticamente da casa do mestre Vitalino, porque o lugar é uma rua. E ali nós passamos a tarde ouvindo forró de pé de serra, uma música, não sei se vocês sabem, mas o conjunto é composto de 3 pessoas. É o triângulo, o zabumba, né, o tambor, e o que toca acordeon, que é fantástico. Então essas 3 pessoas fazem um show e assim, tem as pessoas que vão para dançar. Então é muito interessante, os casais que dançam o tempo inteiro, o cantor, muita gente, muitas músicas do Luiz Gonzaga, e foi assim uma tarde maravilhosa. Nunca vou esquecer, porque nos deu muito prazer. Eu, assim, cantava as músicas e vibrava com as pessoas dançando. Foi uma experiência cultural, assim, única. Me identifiquei demais. A experiência de Caruaru foi muito marcante, porque a gente vê de perto as nossas origens e a gente vê como é emblemático, né, a seca e todas as características da região Nordeste, né, através da música, principalmente, né, para nós aqui, principalmente, é claro que existem vários autores, mas através do Luiz Gonzaga. Então foi essa sensação que eu tive lá em Caruaru e foi muito agradável. Quando nós saímos de Caruaru, que hoje é uma cidade grande, a gente ficou hospedado inclusive num hotel do shopping, muito bom, com uma vista para a cidade, que é numa parte alta, nós fomos para Bezerros. Bezerros não é longe de Caruaru e é o lugar onde está instalado o ateliê e a casa do J. Borges, que para nós já há alguns anos é um grande fornecedor, né? Ele é uma pessoa que fez cordel a vida inteira e então com isso a gente já comercializa as gravuras dele e as próprias que eu chamo de carimbos, né? Mas são as matrizes. Chegando lá, é uma oficina grande com jovens trabalhando, né? E com uma infraestrutura de atendimento, porque não é longe da capital e eu não sei exatamente quanto tempo que é do Recife, mas assim tem um movimento grande de pessoas, né, e um movimento grande de pessoas trabalhando. E ele estava sentado numa mesa, só autografando as gravuras, né, e a gente pôde ver sendo feitas as gravuras, e foi maravilhoso. E aí eu falei com ele, que era de Belo Horizonte, e ele já é um idoso, mas muito inteiro, e 80 e poucos anos, quer dizer, ainda tem uma longa jornada aí pela frente, e me contou da vinda dele aqui nos anos 70, para um evento, e contou e não parava de falar, mas foi muito bom. Então deu tempo de eu conversar com ele, de escutá-lo, e fiquei impressionado como ele tinha clareza das coisas de Belo Horizonte, né? Onde ele ficou hospedado, o que ele viu, que não deu para ele ir no Mineirão, que ele queria conhecer o Mineirão, que uma pessoa pegou ele no hotel, mas fez um tour com ele pela cidade, mas não chegou até ir no Mineirão. Então, assim, coisas muito, muito lúcido e muito atuais, né? Então foi um prazer conhecê-lo, porque a gente trabalha com trabalhos dele, né? A gente vende, né? Comercializa, e conhecê-lo foi muito bom. E assim, eu acho que quem não conhece o trabalho dele deve ir à loja, deve ir conhecer, porque é muito interessante. Os títulos que ele põe nas gravuras são sempre muito interessantes. Eu curto demais, tanto no original, que ele fazia só em preto e branco, como as coloridas agora. E fazem muito sucesso. O riachinho
de 10 metros de largura. Quem? É o São Francisco? 20 metros. São Francisco? Não sei. Qual riacho que é esse? Rio São Francisco. Ah, o São Francisco. É o riacho, tá certo. O riachinho de 20 metros de largura. É um mar. Com 15, 20 de fundura. Eu sei, d'água. eu sei. Quando dá 6 horas da tarde, ele sopra aquela brisa. É, E nós vai para os bares, é. na beira do rio, tomar cerveja, comer carne assada. É vida para pobre mesmo. É, eu tô vendo. Ó, muito obrigada, viu? A gente sai de Bezerros, depois de visitar o J. Borges, passa por algumas outras cidadezinhas e a gente vai para o Grande Recife, que eu já falei, que é lá no Mestre Nuca dos Leões. E depois disso aí a gente já começa a descer. Nós não entramos no Recife, né? Só ficamos no entorno. E a gente começa a descer, que seria, fizemos 2 dias de praia, na Praia de Carneiros, que é um lugar maravilhoso, e começamos a descer, né? Que aí nós vamos dar uma ênfase maior no estado do Alagoas. O nosso objetivo seria a Ilha do Ferro, mas a gente passa em vários lugares interessantíssimos. A gente passa em Boca da Mata, onde tem um artesanato super bonito, e tem o André da Marinheira, uma pessoa sensacional que faz umas esculturas em madeira, e achei interessante esse nome. A mãe dele chamava Marinheira, e eu nunca tinha visto esse nome. Aí a gente para em Arapiraca, todas as cidades muito interessantes, as praças principais, né, que sempre com as suas igrejas históricas, com algumas construções históricas e com algumas construções modernistas, o que é muito interessante também em todas essas cidades. A gente passa também em Lagoa da Canoa, que tem a família de Dedé, o mestre Dedé, que faz um trabalho em madeira também, com tinta a óleo, totens enormes. Então nós vamos na casa dos filhos dele, que continuam, né? E depois nós vamos na casa de 2 filhas, e Maria, não estou me lembrando o nome da outra, mas que a gente também trouxe exemplares dos trabalhos delas, muito interessante, na mesma linha dele, né, menores, porque ele fazia totens enormes. E aí vamos descendo para chegar no nosso, assim, objetivo. Não é objetivo, porque tudo era objetivo, mas para chegar na Ilha do Ferro, que era uma novidade para nós em termos de local, né? Eu nunca tinha ouvido falar há um tempo atrás. Na realidade, a Ilha do Ferro, ela está na cidade de Pão de Açúcar, tá? E é muito interessante porque o Rio São Francisco passa, né, na Ilha do Ferro, dividindo os 2 estados. De um lado tem a balsa que você pega, de um lado você está no Sergipe, Alagoas, e no outro Sergipe. Como nós estávamos descendo, nós estávamos em Alagoas. E lá é um lugar, a Ilha do Ferro é difícil de chegar porque não tem sinalização. A gente vai perguntando, e muito interessante, a gente encontra um rapaz que nos dá informações que está com um porco, né, uma moto puxando um porco, e lugares muito, muito especiais. Pessoas muito simpáticas. Um ponto alto dessa viagem é como a gente é bem recebido, tá? O André da Marinheira, que eu acabei de falar, nos recebeu super bem, nos levou na casa da irmã, que eu comprei coisas interessantíssimas do cunhado. E por aí a gente vai conhecendo as pessoas. Hoje, com essa facilidade dos telefones, hoje eu tenho contato de várias dessas pessoas. Então é muito agradável nesse sentido também do contato pessoal. Então, chegando à Ilha do Ferro, né, passando pela cidade de Pão de Açúcar. Pão de Açúcar tem um morrinho lá com Cristo, tá? E é muito interessante que Pão de Açúcar nós estamos em Alagoas. Você atravessa, você está em Sergipe, e a primeira cidade, quando a gente atravessa de balsa, chama-se Niterói. É muito interessante. A Ilha do Ferro é um caso à parte. Eu tinha um contato de uma pessoa lá, que me atendeu super bem por telefone, chamada Joana, que a mãe dela tem uma casa bacana, que aluga, só que ela estava com a casa lotada.
E lá não tem lugares de hospedagem, a não ser assim em casas. Nós chegamos na Ilha do Ferro, que por sinal também é o centrinho assim, é super interessante. Uma nota aqui. A Ilha do Ferro não é uma ilha, tá? Ela é no continente. Mas é porque na frente dela tem uma ilha no Rio que eles chamavam de Ilha do Ferro e ficou com esse nome. Segundo me consta, lá parece que tinha uma família lá nesse local que o sobrenome era Ferro, era conhecida como Ferro. Então, por isso que ficou Ilha do Ferro. E, originalmente, nesse local se fazia muito salto de tamanco, sola de tamanco. Então, já tinha, assim, uma tradição muito grande de mexer com madeira. Essa foi a história que eu fiquei sabendo, né? Para a gente conseguir entender mais ou menos como é que disseminou esses trabalhos todos de madeira na Ilha do Ferro. Então, nós chegamos lá, como não tínhamos lugar para hospedar e queríamos ficar lá, a gente perguntou para um moço que estava sentado numa porta de uma casa e ele falou, vou levar vocês na minha tia. Na hora que nós chegamos lá na tia, era na casa do Aberaldo, que é um dos artesãos mais conhecidos da ilha. E fomos lindamente recebidos pela esposa dele, pela filha Mariana, né, que é também uma pessoa, tipo assim, uma relações públicas da ilha. E a mãe, que é uma força de trabalho, construiu atrás da casa dela uma pequena pousada com vários quartos, muito bem cuidados, com muito capricho, e foi onde que nós nos hospedamos. E ela serve café da manhã, almoço e jantar. Muitas pessoas que estão lá a passeio por um dia vão almoçar lá na casa dela. A Vana, esposa do Aberaldo, nos recebe com um carinho. É uma perfeita anfitriã, uma perfeita. E combina com a gente que ela vai nos mostrar a Ilha do Ferro, quando ela acabar os serviços dela, que por volta das 15h ela estaria disponível. Nós vamos para o quarto descansar, ela bate na nossa porta, nós vamos sair com ela. E ela nos leva em todas as casas. É uma atrás da outra. São artesãos com os mais diversos trabalhos, todos voltados, todos feitos através, né, na madeira, muita coisa com raiz, né, que é o que eles fazem, raízes e galhos, né, mais galhos. E também nos leva numa pequena cooperativa de bordadeiras, que também tem um trabalho muito interessante. Lógico que eu comprei, não podia deixar de trazer, porque eu sou uma amante dos trabalhos manuais. E os artesãos todos fazem trabalho de madeira, mas cada um tem a sua característica. Muito interessante. Tem um que faz bancos interessantíssimos só com restos de madeiras de barcos do Rio São Francisco. Então é muito interessante porque muitos desses bancos têm escritos nomes dos barcos, pedaços de escritos. Então é um trabalho muito interessante. E depois a gente vai no Van, a gente vai, eu não sei nem falar os nomes, vai numa pessoa que faz uns móveis. Então ela leva a gente e ela é bem recebida em todos os ateliês. Então, quer dizer, não tem uma coisa, eu estou ali na casa do Aberaldo, eu só vou comprar do Aberaldo, não. É uma comunidade que se relaciona bem. Depois eu até vi uns vídeos no YouTube, vi um vídeo que ela me sugeriu, porque ela tinha um sonho de ser visitada pelo Luciano Huck, que ele dormisse lá na pousada dela. E ela começou a mandar cartas para ele, ela me contou, e um dia ele foi, e ele fez um passeio maravilhoso lá na Ilha do Ferro, que eu vi depois na televisão e fiquei encantada com o passeio, porque ele mostra muito bem tudo e é sinceronado por ela, que é essa grande anfitriã que existe lá na Ilha do Ferro, e quem quiser ir lá conhecer não pode deixar de conhecê-la e de hospedar-se com ela, que é o lugar que tem para se hospedar. Além disso, a Ilha do Ferro tem um museu muito estruturado, que depois eu vi também na televisão, que tem uma pessoa lá da Universidade de Alagoas, que é o mentor e que organizou tudo, com trabalhos de todas as pessoas, todos os mestres, né? E inclusive de fora, tem trabalhos do velho que não é da Ilha do Ferro, né? Então, muito interessante o museu, vocês vão ver fotos aí.
e é realmente um lugar fascinante. E usufruir do bom, do mel e do melhor seja comum pra qualquer um, seja quem for, abrir a porta, aparecer. Isso é a vida, é a vida sim. É um pesar deixar a Ilha do Ferro, mas a gente precisava prosseguir. Eu tinha outros lugares e, apesar da gente não ter ido com um tempo determinado, eu tinha um compromisso aqui que eu teria que retornar até uma certa data, porque é muito importante frisar que essa viagem ela não foi feita com tal dia eu vou estar em tal lugar, tal dia, não. A gente foi sem data para voltar, com um roteiro solto, se a gente gostasse mais de um lugar, mas acaba que a gente tem que dar uma racionalizada. Então, saindo da Ilha do Ferro, nós voltamos para Pão de Açúcar, pegamos a balsa, e aí o próximo lugar seria, então, visitar o Véio. O Véio é um artista popular, com um trabalho reconhecido, totalmente autoral, né, e muito fácil de ser reconhecido. Inclusive, há um tempo atrás eu me confundia, mas agora eu tenho muito claro quais são os trabalhos dele. E é um museu a céu aberto no meio do sertão e chama a atenção de quem passa na BR, mas não é fácil de achar, tá? Então é porque o endereço é assim, é na altura do quilômetro 8, na estrada que liga os municípios de Feira Nova e Nossa Senhora da Glória. Nós já estamos no Sergipe, né? Nós já atravessamos. É o sítio Soarte, que é de propriedade e criação do Cícero Alves dos Santos, conhecido como Véio. É um artesão sergipano e utiliza madeira para representar, né, o seu olhar inusitado sobre as histórias de vida do homem sertanejo. As esculturas do Véio alcançaram assim, altos voos, né? Então ele já esteve na França, em Paris, mais precisamente na Fundação Cartier, expondo o trabalho dele, que é um trabalho muito brasileiro, vamos dizer assim, e muito especial, mas quando a gente vê, a gente se encanta realmente. E depois de ir e vir na estrada para achar o lugar, chegamos lá na casa dele, né, onde ele tem uns pequenos galpões, vamos dizer assim, uns barracões na frente, e ele mesmo nos atendeu. Ele de velho não tem nada, ele deve ter 60 anos no máximo, e eu sei por que ele é chamado de velho, porque eu já vi contar essa história, porque ele sempre era um menino muito observador e estava sempre no meio das pessoas mais velhas. Então, por isso apelidaram ele de velho. E aí conversei com ele um pouco e pedi para ele mostrar o que ele tinha de trabalhos. Ele abriu os galpões e ele tinha realmente muita coisa, mas muitas coisas muito grandes. Nada que eu pudesse comprar, eu já tinha comprado muita coisa. E conversei com ele rapidamente, vimos as peças e nem perguntei preço nem nada. Foi uma conversa totalmente informal e para conhecê-lo mesmo. Mas foi muito interessante estar com ele para ver o cenário, a pessoa, como a criatividade, né, onde que a pessoa trabalha, no meio de uma estrada, mora. Depois que nós saímos da visita ao Véio, nós começamos a vir embora, né, e daquele jeito, dormimos em Feira de Santana. Depois de Feira de Santana, foi em janeiro a nossa viagem e tinha estradas interrompidas, né. Tudo na vida tem ônus e bônus, né? A chuva de janeiro fez com que o sertão estivesse verde, as paisagens estavam maravilhosas. E a gente veio descendo para voltar para casa e a região de Teófilo-Otoni, eu fiquei encantada. Se fosse nos Estados Unidos, seria um parque nacional. Aquelas pedras enormes, né? Aquelas rochas enormes, com o verde no entorno. E uma coisa muito interessante são as paradas, né? Porque são rotas de caminhões que viajam dias e dias para o Nordeste. Então tem tudo vendendo na beirada da estrada.
Eu parei em alguns lugares, né? Tinha uns chapéus muito interessantes para vender. Uma senhora que eu conversei, muito interessante, que tinha numa parada, falando que nunca tinha visto na vida inteira dela, que ela tinha 66 anos, uma chuva como a chuva que tinha acontecido, né, naqueles dias. Peças de barro, plantas, né, cactos, cachaça, todo tipo de artesanato da região, coisa feita de couro de boi, recipiente para colocar cachaça, uma diversidade incrível, né? Muito voltada para os caminhoneiros, porque realmente é um tráfego muito grande de caminhões. Além disso, mais para baixo um pouquinho também, tem os queijos que são maravilhosos, aquelas cabacinhas que hoje a gente encontra no mercado, mas há uns anos atrás era só quem trazia da região, né? Então, que a gente comprou 12, porque a gente tem paixão, a gente presenteou pessoas. Então, tudo isso faz diferenciais na viagem, né? Na região de Teoflotone ainda muita venda de pedras na estrada, né? Essas pedras que são características da região. E, assim, uma contemplação, um visual muito bonito. Claro, as paradas são muito simples e às vezes precárias, mas mesmo assim são interessantes. Nós ainda passamos na volta em Santana do Araçuaí. Santana do Araçuaí é na beirada da estrada, né, uma cidadezinha muito simpática e que eu estive há 37 anos atrás e conheci a Dona Isabel. A Dona Isabel foi a precursora na execução das bonecas, né, das bonecas características do Vale, essas bonecas grandes, bem feitas. E hoje ela tem lá vários discípulos, inclusive pessoas da família, né? Então a gente esteve lá e pôde ver de perto lá como que continua a influência dessa grande mestre que foi a Dona Isabel. Fazer uma viagem como essa é redescobrir, renascer para uma série de oportunidades, para uma série de possibilidades que a vida nos oferece, um contato humano maravilhoso, desde uma pessoa simples que te recebe numa banca de estrada, né, até uma possibilidade mais próxima de ficar, de reencontrar um amigo que também houve esse momento. Nós reencontramos uma amiga de muitos anos em Salvador, que foi um prazer muito grande, a Valesca. Então, é uma possibilidade que nos rejuvenesceu, a mim e ao meu marido. Nós agradecemos muito por ter feito essa viagem e ela está muito presente nas nossas mentes, mas com certeza vai ser uma lembrança para o resto da vida. Espero que vocês aproveitem aí a nossa viagem. Vai ser amanhã e você vier me procurar e não me achar torto, é porque eu já te esqueci. Não vá pensar que eu nunca te amei, saibas que até chorei pra você voltar pra mim. Você se inspirou nesse episódio? Explore nosso canal e conheça outros lugares interessantes como esse. Ajude-nos a crescer e mostrar mais casas vivas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você sempre vai saber primeiro quando sair um novo vídeo. Obrigada por assistir. Até a próxima!